Senhoras e senhores, nós teremos agora a nossa 11ª conferência com o tema Sistemas de Controle e Compliance, sempre no oferecimento da Caixa Econômica Federal, Banco BTG Pactual e também a Copel. Presidente dessa mesa, o doutor Cristiano Dionísio e a relatora, a doutora Kaline Peron de Astolfi. Nossos palestrantes, doutor Hilton Norberto Robel Filho, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor da Universidade Federal do Paraná e professor do IDP Brasília, e também coordenador do livro Lei da Improbidade Administrativa, que foi publicado pela editora Saraiva e que hoje, às 12h30, estará autografando a obra ali no saguão. O tema é o controle e probidade na administração pública contemporânea. Teremos também o Dr. Fabiano Machado da Rosa, membro do Comitê de Auditoria do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, ele que é advogado especializado em compliance antidiscriminatório e professor, o tema compliance antidiscriminatório. E também teremos o Dr. Zulmar Fachin, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, coordenador do mestrado profissional em Direito e Tecnologia da Faculdade Londrina. O tema, Desafios da Regulação e Compliance no Cyberespaço. Então, muito bom dia a todas e todos. É um privilégio estar aqui nessa mesa, sendo presidido pelo amigo Cristiano, pela doutora Kaline, professora Kaline, pelos colegas Fabiano e Zulmar Fachin. O Zulmar, um amigo, um companheiro de longa jornada aí nas discussões de direito constitucional. Bom, senhoras e senhores, o tema do nosso painel de hoje é a questão do compliance e do controle. E a minha fala especificamente é exatamente sobre teoria do controle, probidade administrativa e probidade na administração contemporânea. Como foi dito, nós estamos lançando hoje esse livro aqui, que é a Lei de Improbidade Administrativa, especialmente os comentários sobre a Lei 14.230 de 2021. Teve o lançamento originariamente no STJ e agora estamos fazendo também o lançamento aqui sobre um tema, na verdade, que dialoga exatamente sobre a questão do controle, Tanto que nós temos a abertura da obra, um texto do professor e ministro Gilmar Mendes, que estará aqui com a gente à tarde, refletindo exatamente sobre o controle e o combate à corrupção a partir da Constituição de 1988. Todos nós sabemos, e vocês estão aqui já no terceiro dia desse importante simpósio, todas as discussões que tivemos ao longo desses dias sobre o controle, desde o presidente Barroso nos trazendo aqui a questão do controle de constitucionalidade, o ministro Nelson Jobim apontando uma série de dificuldades nas instituições e a necessidade que os controles sejam bem feitos e que o judiciário também reflita e atue da melhor maneira possível. O professor Clemerson ontem nos trazendo o tema da necessidade do Supremo, de alguma maneira, retomar uma modalidade de controle pré-situações mais excepcionais que aconteceram. Então, o tema do controle é conhecido de todas e todas. O professor Fabiano vai nos trazer questões sobre compliance, e no compliance, na discussão em geral, a gente fala muito sobre a questão da accountability, sobre a necessidade de quem exerce poder ter que informar o que faz, justificar o que faz e ser sancionado por suas ações e por suas omissões. Esse termo, accountability, que alguns traduzem por controle, outras prestações de conta, é um tema, ou uma chave de leitura que nos permite refletir bastante sobre a estrutura do Estado constitucional e da administração pública contemporânea. Se nós temos direitos, não basta que esses direitos sejam previstos na nossa Constituição. Infelizmente, nós temos uma quantidade de direitos expressas na nossa Constituição bastante volumosa, bastante robusta. Só que isso, para que seja concretizado, precisa que a administração pública organize, precisa que a administração pública planeje, precisamos ter políticas públicas bem desenhadas. Então, a administração pública é um elemento central para que os direitos fundamentais possam e sejam devidamente efetivados, devidamente garantidos. Quem observa com atenção aí as discussões que nós estamos tendo no Brasil, estamos numa discussão sobre a questão da educação, sobre PND, sobre o planejamento da educação por 10 anos. E volta e meia, a imprensa noticia que as metas que foram planejadas anteriormente para a educação, muitas delas não foram
cumpridas. Por exemplo, né, a matrícula, as crianças cursarem as séries do ensino básico, do ensino fundamental, na sua idade, né, no seu período específico, né, apenas o Nordeste conseguiu atingir a meta que era 95%, as demais regiões não conseguiram. Temas atinentes à alfabetização também. Então, o que acontece? A administração precisa coordenar, precisa planejar, precisa estabelecer importantes metas que devem ser objeto de cobrança por meio dos cidadãos e por meio dos diversos órgãos de controle que existem, né? Todos nós sabemos que há uma pleiade, há uma quantidade robusta de órgãos de controle. Tanto controle interno, que cada um dos órgãos administrativos, poderes fazem em relação aos seus atos, mas também controles externos. Durante esses dias falamos, por exemplo, sobre questões atinentes a tribunais de contas, ao próprio judiciário, o papel que o Ministério Público tem na fiscalização de uma série de autoridades e também o seu munus constitucional. Então, o que nós temos é a necessidade de a administração pública exercer um adequado controle dos atos do Estado, em linhas gerais, especialmente para a concretização dos direitos fundamentais. Se o nosso assunto é administração pública contemporânea, um elemento que é central na administração pública contemporânea é exatamente a busca pela concretização dos direitos fundamentais. Importantes professoras e professores, né, nos trazem que um conceito, é uma discussão polêmica no bojo do direito público, do direito administrativo, mas a categoria do interesse público ser comatada com a ideia de a administração pública concretizando, efetivando de maneira racional, de maneira bem desenhada, de maneira econômica, os direitos fundamentais. Bom, obviamente que para que os direitos fundamentais sejam efetivados, eu preciso ter um planejamento bastante adequado, eu preciso ter fiscalização, eu preciso ter vontade política. E muitas vezes, ou quase sempre, se a gente quer que os direitos fundamentais sejam efetivamente concretizados, que os reclamos da população sejam melhores atendidos, nós precisamos inovar. Nós precisamos modificar procedimentos, precisamos modificar atuações. E, obviamente, quando se inova, se busca fazer uma análise adequada, são feitos estudos, né? Mas a inovação, infelizmente, é uma situação que nos leva a acertos e erros, né? O Supremo Tribunal Federal está julgando uma série de ações, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade 7236, que inclusive o ministro Gilmar, que estará conosco e escreveu aqui o primeiro capítulo do livro, pediu vista, discutindo exatamente, né, uma série de dispositivos da Lei 14.230, que modificou a Lei de Improbidade Administrativa, que é de 92, modificações importantes essas. E, ao pedir vista, o ministro Gilmar falou, olha, muitas vezes, né, profissionais sérios, dedicados, né, procuraram inovar na administração pública e, de maneira, na fala e no entendimento que eu comungo com o ministro Gilmar, de maneira equivocada, foram objeto de ações e, muitas vezes, de ações de improbidade contra as suas inovações, que, ao fim e ao cabo, trouxeram muitos benefícios ao Brasil. O ministro Gilmar escreve, fala bastante de ações que, por exemplo, né, economistas que ajudaram a implementar o Plano Real sofreram por anos, né? Sabemos que o Plano Real é um sucesso, né? Nós temos a nossa vizinha aqui, a Argentina, com dificuldades enormes no que diz respeito à moeda, no que diz respeito à inflação. Nós conseguimos fazer aqui um plano de estabilização econômica bastante interessante. Obviamente, e os autores do plano e os estudiosos nos dizem, né, que, olha, muito do que o Plano Real fez para a estabilização econômica, para a estabilização da inflação, se deu a erros que planos anteriores tiveram. Então, muitas vezes se procurou inovar com planos anteriores, mas acabou não dando certo. Às vezes, a inovação não ocorre da maneira como nós almejamos, não por falta de planejamento, não por falta de esmero, mas que o processo de inovação muitas vezes se dá dessa maneira. Então, o que acontecia, senhoras e senhores? Né? A nossa Constituição, como vocês sabem, no artigo 37, parágrafo 4º, parágrafo 5º, 37, né, administração pública, é um dos dispositivos constitucionais mais importantes da Constituição Brasileira de 88. Né? Eu, e acho que a maior parte de vocês,
eu penso que o artigo 5º é aquele que é o artigo central, né, dos direitos fundamentais, e de fato é. Mas o artigo 37 é um artigo importantíssimo e riquíssimo sobre a administração pública brasileira, tendo ali exatamente previsões no parágrafo 4º, no parágrafo 5º, sobre a necessidade, não é isso, da administração pública agir de maneira proba, agir de maneira correta. Se entende tradicionalmente por probidade, ou seja, especialmente se observar o direito posto e se combater situações de corrupção, não é isso? A corrupção é um problema que nós temos no mundo, é um problema que nós temos no Brasil. É inadmissível que recursos públicos, que são necessários para uma série de atividades que o Estado tem que exercer, sejam desviados ilicitamente, não é isso? Por agentes públicos, por pessoas físicas ou empresas que cooperam, que atuam em parceria com a administração pública. Então, o tema da probidade, o tema da corrupção e o combate à corrupção e a defesa da probidade são elementos centrais para um Estado democrático de direito, né? O Estado democrático de direito tem a ver com o direito. E, obviamente, que o direito não se relaciona de maneira, não compactua com atividades de corrupção. Ocorre que o controle que a nossa Constituição estabeleceu e, posteriormente, o legislador ordinário, cumprindo ali o dever de conformação da Constituição no que diz em relação à probidade, estabeleceu em 92 uma lei que, apesar das boas intenções dos seus legisladores, em 1992, nos trouxe uma série de dificuldades e problemas práticos, né, por cerca de mais de 30 anos à luz da sua aplicação. Né? Nós temos na questão da improbidade administrativa, né, 3 situações, né, que são disciplinadas pela lei de 92 e que sofreram uma grande modificação na Lei 14.230 de 2021. Né? Então, é um ato de improbidade quando há um enriquecimento ilícito, artigo 9º, há um ato de improbidade quando há danos ao erário público, artigo 10, e há improbidade quando há violação aos princípios da administração pública, artigo 11 da Lei de Improbidade. Muito se discutiu, especialmente à luz do artigo 11, como uma ausência de maior precisão sobre violação aos princípios da administração pública não poderiam e de fato geraram ações e condenações indevidas. Né? Nós temos também aqui no livro um artigo importante do professor Vitor Marcel, que recentemente lançou um livro sobre o devido processo legislativo e é o consultor-chefe no Senado Federal da parte jurídica, então trabalhou bastante com a lei de improbidade administrativa. Aqui o professor Vitor Marcel, nesse capítulo 2º, nos apresenta todas as discussões que tiveram no Parlamento, no Congresso Nacional e especificamente no Senado Federal, onde ele atua, sobre as razões pelas quais essa lei de improbidade sofreu modificação. E especialmente sofreu, uma das diversas questões era que muitos administradores públicos, procurando probos e procurando fazer o melhor, acabavam sendo objeto de processos, né, muitas vezes por conceitos indeterminados, né, ou pelos princípios da administração pública. Por exemplo, legalidade, não é isso? Por exemplo, eficiência, moralidade, não é isso? Porque vejam os senhores e senhoras, né, quando eu falo o princípio da legalidade, ele de maneira ampla, ele de forma lata, né, pode de uma certa maneira apontar, não é isso, que o princípio da legalidade é o quê? Todos nós observarmos o direito posto. Mas todos nós sabemos que é muito complicado nós compreendermos o direito posto, né? Que o sistema jurídico ele é bastante complexo. E o sistema jurídico, além de nós termos o direito legislado, seja no âmbito constitucional, seja no âmbito infraconstitucional, tem uma pleiade muito grande de regulamentações. Né? O artigo 11, por exemplo, da atual lei de improbidade, faz exatamente menção, não é isso, a documentos internacionais. Então, vejam, senhoras e senhores, a importância que os documentos internacionais têm no Brasil. No nosso livro aqui também, o ministro Gilmar e depois o professor Rodrigo Karayama, que também escreveu um texto, vai falar exatamente sobre o conceito de bis in idem, né, a impossibilidade de dupla sanção, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos. Né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, que no Brasil, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem o status de norma supralegal, tem um conceito de proibição
de dupla sanção, de dupla condenação, mais robusto. E penso eu até que mais garantista do que a tradição majoritária nacional. Esse é um tema, digamos assim, bastante relevante que nós, operadores do direito, temos que compreender adequadamente. Sem falar o que todos nós sabemos, o nosso Congresso aqui está a discutir, a relevância das decisões, especialmente das Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o direito. Então, é complexo, senhoras e senhores, nós fazermos uma adequada compreensão do direito existente. Imaginemos nós que nós temos 5.500 e poucos municípios no Brasil. Temos municípios maiores, como de Curitiba, a cidade de São Paulo, né, e municípios bem menores, né, que obviamente têm uma dificuldade maior, não é isso, de implementar, não porque não querem, não porque de uma maneira dolosa procuram não aplicar o direito posto, mas é que o direito posto ele é bastante complexo, né. Em virtude disso, né, o legislador, pensando num sistema de controle e de busca pela probidade administrativa, ou seja, a administração pública agir de maneira correta, a administração pública agir de forma proba e buscando a efetivação dos direitos, buscando as entregas que tantos os cidadãos querem, né? Vocês devem acompanhar as pesquisas que são feitas e os cidadãos brasileiros não têm uma visão contrária ao Estado, né? Uma discussão de precisamos reduzir, enxugar, né? O que majoritariamente, né, os cidadãos, os brasileiros nos colocam, é que eles querem um Estado que efetive os direitos, realize os serviços públicos, que entregue adequadamente a educação, a saúde, né, que tenham obras públicas importantes, que faça, não é isso, uma atuação que seja eficiente. Então, o que se procura no Estado brasileiro é ter uma administração pública que seja proba, que seja adequada. Nesse sentido, então, essa modificação que adveio na Lei 14.230, no meu entendimento, veio exatamente nesse sentido. Como nós melhoramos o controle da administração pública, como nós melhoramos a busca pela probidade, mas sem produzir o fenômeno que nós chamamos do apagão das canetas, não é isso? Ou da existência na prática, não é isso? De um grande receio, um grande medo que os administradores têm de muitas vezes fazer, né? Por quê? Porque, claro, você pode ser eventualmente sancionado e condenado por omissões, e elas existem no direito, mas, em geral, você é sancionado por aquilo que você faz. E como disse as senhoras e senhores, né, exatamente para você lidar com os problemas, você precisa agir, você precisa fazer. E, para que você faça, obviamente, você movimenta a máquina pública e vincula, né, à luz das suas competências, à luz do poder que você exerce na administração pública. E acontecia que muitas pessoas bem intencionadas, muitos profissionais qualificados, ou não assumiam cargos públicos, ou se assumiam cargos públicos, tinham muito receio de realizar determinados atos, com digamos assim, um medo de, ainda buscando fazer a coisa certa, ainda buscando concretizar a sua atribuição do seu cargo, do seu órgão, poderem, muitas vezes, serem processados, né, com base em conceitos um tanto quanto indeterminados, né? Então, nesse sentido, essa alteração da 14.230 veio em boa hora, né? O artigo 11, que é exatamente sobre os princípios, é aquele que me parece que é a alteração mais relevante, mais importante, né? Eu escrevi exatamente esse capítulo sobre o artigo 11 nesse livro, né, de qual é a maneira adequada de nós aplicarmos, né, os princípios da administração pública para que, obviamente, esses princípios sejam protegidos, sejam implementados, mas sem promover, de alguma maneira, uma possível e no passado, muitas vezes, corriqueira responsabilização indevida ou processamento indevido dos administradores públicos. Por quê? Legalidade, moralidade, improbidade e são princípios relevantíssimos, mas necessitam de regras mais precisas para concretizar, para efetivar esses temas, né? O tema da própria dosimetria na aplicação, quando se constata a existência de uma improbidade administrativa, a própria dosimetria em relação às sanções que as pessoas podem vir a sofrer, né? São sanções severas,
que a lei de improbidade estabelece, né? Perda de cargo, por exemplo, suspensão dos direitos políticos, multa, né? O texto do ministro Schummar, as reflexões do professor Marco Aurélio Marrafon, que estará aqui conosco também nesse lançamento, são exatamente no sentido da necessária dosimetria na aplicação das sanções de improbidade, dentre essas que eu citei para vocês, que são sanções muito robustas, né? São sanções que se aproximam ao crime de responsabilidade, que pode vir a sancionar presidente da República, agentes políticos, ministros de Estado, se aproxima muitas vezes de consequências de sanções penais, né? Sanções penais severas, né? O livro fala e explica, né, como antes da modificação nós tínhamos às vezes consequências penais para ilícitos robustos menos fortes do que condenações de improbidade. Então, exatamente a dosimetria da pena em relação, imagina, né, suspensão dos direitos políticos, né, nós teremos agora as eleições municipais, né, é um direito fundamental por excelência, né, um direito fundamental muito importante, você poder usufruir, exercer de maneira plena os seus direitos políticos. Então, quando a pessoa sofre essa sanção de suspensão dos direitos políticos, especialmente sendo ela uma pessoa que atua cotidianamente, não é isso, em questões na administração pública, seja um funcionário público de carreira, seja aquele que não é um funcionário público de carreira, mas coopera e colabora com a administração pública, é uma sanção extremamente gravosa. Imaginem vocês perder o cargo público que você exerce em virtude de uma condenação. Então, obviamente, a questão atinente à proporcionalidade, não é isso? A questão atinente à justificativa e a dosimetria da pena tem que ser levadas, digamos assim, em enorme consideração. E exatamente nesse sentido também, o professor Madalena, que está aqui conosco, Luiz Henrique Braga Madalena, escreve no livro também um capítulo muito importante sobre a sentença no processo de improbidade, né? Como a sentença deve ser construída, como a sentença deve ser elaborada para efetivamente analisar a garantia da probidade administrativa, mas analisar adequadamente os atos que são imputados às pessoas e a sua correta aplicação. Bom, senhoras e senhores, então, antes aí do almoço, não temos almoço, né, mas antes do almoço, né, como diz o professor Alexandre Moraes da Rosa, que esteve ontem conosco, né, a gente poderia estar fazendo várias coisas, estamos escrevendo o livro, né? Então, convido aí a todos, né, a comprar aí e ao lançamento desse livro, porque traz discussões tanto teóricas sobre a probidade, discussões históricas, discussões de processo legislativo, mas principalmente, né, uma análise pormenorizada em relação à questão do controle e especialmente da probidade administrativa no Brasil. Então é isso, muito obrigado, obrigado aí pelo convite da ABD Const, está sendo aí um privilégio passar esses dias aqui nesse 15º simpósio da ABD Const nos seus 25 anos. Obrigado. Bom dia, doutor Cristiano Dionísio, doutora Kaline Perondi, é uma honra estar aqui nesse evento da ABD Const, que para mim hoje é o palco constitucional mais importante de debate jurídico e democrático do Brasil. Doutor Hilton Norberto, professor Zumar Fachin, uma honra muito grande. Queria pedir então que colocasse, eu preparei, vamos voltar aqui, muito bem. Uma alegria muito grande estar aqui. Muito grande mesmo. Até porque me lembro da vez que estive aqui como estudante de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, há mais ou menos algumas semanas atrás. E tudo começou da seguinte maneira. Eu vou pedir licença, vou falar de pé, eu sou inquieto, então não posso, sou capaz de derrubar o púlpito, doutor Cristiano, então vou falar de pé. Como tudo começou? Me formei em Direito e resolvi ser advogado. Eu não vou aqui contar a minha trajetória, mas eu quero me ater a um ponto. Em determinado momento da nossa trajetória como escritório de advocacia, nós passamos a atender muitas empresas da área de saúde. Hospitais, planos de saúde, operadoras, na parte civil e trabalhista. Mas um advogado militante e dono de escritório, dica número 1, tem que estar muito atento às tendências de mercado. Afinal de contas,
Nós temos um negócio para colocar de pé. E no meu caso era eu e meu sócio, nós dois. E eu entendi, Hilton, que uma das áreas que surgiam com muita força era o compliance. Em alguns setores da vida econômica, o compliance é um setor já bastante sedimentado, sobretudo nos segmentos ultra-regulados, como o mercado financeiro. Em outros, o compliance era absolutamente novo. E no caso em questão, na área de saúde, o compliance era absolutamente novo. Vou dar um exemplo para vocês. 2 dos mais importantes hospitais do Brasil, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein em São Paulo, têm programas de compliance desde 2016. Então eu disse, aqui vai ter uma oportunidade. Fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação em compliance na área de saúde, passei a atuar, me dedicar ao compliance. Depois eu vou falar um pouco sobre o conceito de compliance. Mas me apaixonei pela matéria. Dica número 2, faça aquilo que você é apaixonado, apaixonada. Porque o direito já é muito difícil sem paixão. Me apaixonei pela matéria, porque o compliance trabalha, além das categorias jurídicas, professor Fachin, com a formação de cultura. Cultura de integridade. O Brasil pensa que, nomogeneticamente, simplesmente por legislação, por atividade legiferante, nós vamos resolver os problemas. Fruto de uma cultura positivada que carece de uma compreensão de aderência entre o que é positivado e aquilo que você aceita como conduta e pratica. Então, estamos juntos? Me dedico ao programa de compliance. E passei a ser chamado para dar muitas entrevistas, rádio, televisão, jornal, sobre muitos temas. Muitos temas. 2 deles de uma maneira muito forte. De um lado, pessoas expostas publicamente. Meu escritório atende pessoas famosas do Brasil todo, empresários, celebridades, expostas publicamente nessa era midiática das redes sociais. E o segundo ponto que me chamam frequentemente, Dr. Cristiano Dionísio, é porque o Brasil é um país muito pródigo em atos discriminatórios. Racismo, machismo, assédios, etc. E aí, comecei a dar entrevistas no Brasil todo sobre isso. Até que um dia, a realidade pivota na minha carreira. E o dia foi 19 de novembro de 2020. Anote essa data, 19 de novembro de 2020. Nesse dia, em Porto Alegre, em plena pandemia, um homem negro foi capturado, conduzido para o subsolo de um supermercado, Carrefour, e foi, diante dos olhos da gerência do Carrefour, doutora Kaline, espancado até a morte. Hoje essas 6 pessoas respondem por homicídio triplamente qualificado. Vão a júri popular, em breve. Como eu não sou penalista, não vou me aventurar a trabalhar o tipo do indiciamento, mas fiquemos com esse dado, triplo homicídio qualificado. Isso foi 19 de novembro, doutora Kaline, foi uma sexta-feira à noite. A produção do Fantástico me liga e diz, amanhã precisamos gravar uma matéria, queremos que o senhor falasse. Eu disse sim, eu aceito. Isso era por volta de 9 da noite, quando eu fui atrás dos vídeos para compreender o que estava acontecendo. Não esqueçam vocês, nós estávamos em pandemia. E aí, lá por volta de 11 da noite, doutor Hilton, eu recebo o vídeo do espancamento. E eu fui ver o vídeo até para me preparar e para entender. Você sabe, vocês que já deram entrevista, sabem que a gente fala 1 hora e eles usam 10 segundos, né? Então a gente tem que se preparar muito, para nunca ter 10 segundos errados. Eu vi o vídeo, e ao terminar de ver o vídeo, fui para as redes sociais, Porto Alegre entrou em convulsão. As pessoas fizeram marcha até o supermercado, inclusive pensando em colocar fogo no supermercado. Não esqueçam que alguns meses atrás, nós paramos perplexos vendo os Estados Unidos entrar em convulsão por causa do Black Lives Matter, por causa do assassinato do George Floyd, com aquela frase que ecoa no imaginário das pessoas, I can't breathe, I can't breathe. Aqui de novo, a causa mortes desse homem foi sufocamento. Eu terminei de ver o vídeo, e eu quero aqui, desculpa, eu estou falando para estudantes, advogados, magistrados, professores, pesquisadores, e eu peço vênia para ser um pouquinho menos dogmático e compartilhar com vocês um sentimento. Depois que eu vi o vídeo, foi difícil dormir.
Foi difícil dormir, a adrenalina ficou muito alta, e no dia seguinte de manhã, nós fomos gravar a matéria. Quais são as evidências que você, como jurista, tem de que o que aconteceu é racismo? Há uma motivação clara de racismo na conduta dos dois criminosos que assassinaram o João. Nós percebemos que aqueles dois criminosos agiam quase como se não houvesse a mínima possibilidade de punição. E mesmo que ele tivesse cometido algum delito dentro do Carrefour, como qualquer brasileiro, ele tem direito à ampla defesa, como reza a nossa Constituição. Mas essa chance não foi dada ao Beto. Nós negamos ao João Alberto a condição essencial de qualquer pessoa humana no Brasil, a sua cidadania. Um cidadão no Brasil, ele é autuado, ele é processado, ele responde ao devido processo legal e ele eventualmente é punido, até mesmo com a pena de reclusão, nunca com a pena capital. Então, ligar uma situação na outra é construir uma falácia no sentido de negar a existência do racismo e justificar a barbárie que é injustificável. Quando essa matéria acaba, pandemia, eu estou em casa, Dionísio, eu comecei a chorar convulsivamente. E hoje, se eu falo e aprofundar mais, eu sou capaz de me emocionar de novo. Por um detalhe, por uma palavra simples, e que faz toda a diferença no mundo jurídico: empatia. Não tive como não ver a mim estirado naquele estacionamento, meu pai, meu irmão, meu sócio, meus amigos, homens pretos como eu, estirados naquele estacionamento. Foi muito impactante. E quando eu me recompus, Dionísio, eu pensei, trabalhando em compliance, de que isso aqui já não é mais um problema comum. Não é uma conduta menor, que se resolve com uma nota de imprensa. O professor Fachin dizendo que foi um incômodo, foi um dissabor, foi um equívoco, doutora Kaline. Nós lamentamos, e a nossa empresa não compactua com isso. Não. Não. O problema escala e o problema ganha novas dimensões. E, de novo, eu sou um advogado de empresa, eu sou um advogado corporativo, eu atendo empresas. Empresas têm diretores, têm donos, têm board, têm conselho de administração. Esse problema vai subindo, ele vai gerar impacto de valor de mercado, reputação, crise reputacional, problema para atração de talento, talent acquisition, talent retention, problema para geração de diversidade. Geram problemas em cascata, porque são novos tempos. Eu não vou aceitar nunca mais ser chamado de macaco como se isso fosse uma brincadeira, porque não é. As mulheres que estão aqui nos assistindo, doutora Kaline, não vão mais aceitar uma brincadeira machista ou misógina com rótulos de assédio, porque não aceitam mais. E as pessoas gays e lésbicas não vão mais ter medo de andar de mãos dadas num shopping, porque precisam se esconder em algum armário fétido da vida. Não, nós não aceitamos mais. Eu digo, aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto de inflexão. E é sobre isso que eu quero falar nessa palestra, semeando provocações, porque é deste lugar, deste chão, que nasce a transformação jurídico-política e democrática no Brasil. Carl Jung já dizia, eu sou junguiano, o que existe persiste. Nada muda sem push forward, nada muda sem que nós empurremos, nada muda sem que novos protagonistas de direito digam, não, eu não aceito, precisa ser diferente, não, eu não aceito um encarceramento penal, eu não aceito que o Código Civil não compreenda os arranjos familiares, eu não aceito, é meu direito. E o direito constitucional é a efetivação plena da dignidade humana de negros, brancos, mulheres, independente de orientação sexual, etc, etc. E aí eu fui trabalhar sobre compliance a partir da lógica antidiscriminatória. Mas me permita uma nota de rodapé. O que é compliance? Quem já sabe, por favor, me permita essa pequena nota de rodapé, porque nem todos estão acostumados com a nomenclatura. Eu, particularmente, não gosto muito de nomes em inglês, mas é o que o mercado usa, eu vou ficar aqui com compliance. Compliance é o conjunto de práticas e mecanismos utilizados para manter uma organização pública ou privada em conformidade, em obediência, em consonância com ditames éticos e legais. Compliance vem do inglês, comply with, estar conforme com alguma coisa, estar em obediência com alguma coisa. E aqui com dois eixos dominantes. De um lado,
Evidentemente, no Estado Democrático de Direito, em face da supremacia do interesse público e do devido processo legal e do legislado, nós temos a dimensão regulatória. Evidentemente que não há que se falar de organizações públicas ou privadas que não submetam, que não estejam em conformidade com princípios, com normas constitucionais, infraconstitucionais, etc. Mas tem um outro eixo do compliance que diz respeito à cultura, à formação de cultura, uma cultura ética, de integridade, uma cultura que compreenda que a mera observância da norma ganha outro sentido quando ela se depara com, teleologicamente falando, com a razão de existir de uma norma, que é a proteção do ser humano. A proteção da dignidade humana, Flávio. E aí, mais do que nunca hoje, o compliance vai se desenvolvendo, e eu defendo isso, numa lógica de gênero e com espécies que vão variando de acordo com a atividade econômica, o segmento na qual ela incide. Evidentemente que um órgão, um banco, por exemplo, do sistema financeiro, tem um compliance mais focado no combate à fraude, lavagem de dinheiro, fraudes cibernéticas. Uma empresa de mineração tem um compliance mais focado na proteção ambiental, para que nos permita uma barragem não exploda e não mate, não acabe com vidas de pessoas e destrua cidades. Uma empresa de varejo de moda, por exemplo, como a Zara, quer vender roupa e não pode aceitar que uma mulher negra, como uma delegada de polícia, para o azar da Zara, entre numa loja e seja tratada de maneira discriminatória. E aí o compliance vai ganhando especificações. O compliance empresarial, trabalhista, fiscal, tributário, ambiental e por aí vai. O termo não é meu, e aí eu vou para Thomson Reuters, para a revista dos tribunais, Flávio, meu eterno professor, e digo, vamos trabalhar um livro sobre compliance antidiscriminatório, e que nós peguemos os pilares do que é o conceito de compliance e impactemos uma visão, um paradigma, um parâmetro antidiscriminatório. A RT topou meu desafio e publiquei em 2021 o livro Compliance Antidiscriminatório. Não é merchan, tá? O primeiro livro, inclusive, está esgotado. Compliance Antidiscriminatório, em que nós pegamos casos concretos e fomos avaliando como eles geravam impacto a partir de uma estrutura tríplice. De um lado, grandes companhias, com trânsito em julgado e com uma intensa reverberação midiática, que gera um incrível dano reputacional. O Carrefour, que nós falávamos no início, teve 25% de perda de valor de mercado em 10 dias. Evidentemente que depois recupera, mas a pressão especulativa em 10 dias, um ano depois do acontecido, todo o C-level do grupo foi trocado. Eu não estou afirmando nada, eu estou só dando um dado concreto que você pode inferir se teve algum impacto ou não. Foi assinado o maior ataque da história de 115 milhões de reais. 115 milhões de reais. Bom, para uma empresa como Carrefour, é peanuts, mas é o maior ataque da história num caso discriminatório. Após o compliance antidiscriminatório, eu fui fazer um livro que eu lancei agora, em março, Gestão de Crise e Diversidade. Em setembro, eu lanço um terceiro livro, que é o primeiro livro, Flávio, Comentários das Leis Antidiscriminatórias. Professor Fachin, nós vamos pegar as leis infraconstitucionais que têm esse caráter operacionalizador dos princípios, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, vamos pegar dispostos da CLT e vamos fazer um comentário de como essas leis têm uma característica, uma teleologia e uma ontologia, precisamos bater nessa tecla, tem como valor a geração do combate à discriminação e, muitas vezes, a criação de discriminações positivas, que a doutrina compreende como um elemento mitigador das assimetrias. E compliance antidiscriminatório vem, então, ser integrante de um sistema global de integridade que venha trazer normas, controles e processos de governança corporativa para identificar, prevenir, mitigar, afastar ou dar respostas aos casos de discriminação que estão presentes todos os dias na vida de uma sociedade tão desigual e com preconceitos absolutamente enraizados numa estruturalidade que banaliza e que tolera. E quando tolera, aceita. O programa de compliance tem pilares. Eu vou só fazer aqui um overview rápido, porque o tempo não me permite. E nesses 10 pilares, nós temos capacidade de impactar visões. Por exemplo, suporte da auto-administração. Como a auto-administração de uma companhia tem compromisso em construir um ambiente interno antidiscriminatório. Código de conduta e compliance.
treinamento e comunicação permanente. Toda empresa, toda organização nos dias de hoje, Kaline é uma organização lifelong learning. Então, o tempo todo trabalhar, porque cultura se constrói, mas se desconstrói. É muito complexa a desconstrução de culturas que estão centenariamente arraigadas no inconsciente das pessoas. A criação de auditoria e monitoramento que permita o que não se monitora não se gere. Permita monitorar o ambiente, as relações internas, o índice de litigância, como está o contencioso, como está o canal de denúncia. Avaliação de riscos. As grandes empresas têm mapas de riscos. Gente, aqui tem uma área para o advogado, para a advogada, incrível. Compliance não é uma área apenas para o mundo jurídico, evidentemente, mas é uma área extremamente promissora, sobretudo para quem está pensando em encontrar o seu passo no mundo. Controles internos, canais de denúncia, due diligence. Por exemplo, todos aqui acompanharam aquele caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, que foram pegas com trabalhadores análogos à escravidão. E a justificativa da vinícola no primeiro momento foi que eram terceirizados. Opa! Responsabilização clara. E aqui no mundo do compliance nós trabalhamos com o que chama, do inglês, background check, a due diligence. Compreender quem é o seu fornecedor, know your client, know your customer, e aí tem muitos conceitos. E por aí vai. Esses são os pilares. E aí fica a pergunta, por que um programa de compliance? E aqui eu faço 8 provocações. Vamos lá? Bem rapidinho. 1871. Em 1871 saiu a Lei do Ventre Livre, que dizia que filhos de mulheres escravizadas ao nascer eram pessoas livres. Só colocou uma linha dizendo que ficariam ao controle, ao comando e à proteção do senhor de escravo até a maioridade. 1932, vocês mulheres começaram a votar. Só em 1932. Em 1967, nos Estados Unidos, um caso emblemático, Richard e Meredith Loving contra o Estado da Virgínia. A Suprema Corte Americana aceita um casamento interracial entre um homem branco e uma mulher negra. Até então era crime. 1977, as senhoras que estão aqui, se separassem, doutora Kaline, e fossem pedir pensão, teriam que provar que eram mulheres inocentes e pobres. Do contrário, sem pensão. Se não provassem que eram inocentes ou pobres, sem pensão. 1977. 1989, professor Fachin, Lei KO, Lei 7716. Em 1989, o racismo vira crime no Brasil. Em 1989. Em 1990, a OMS retira do CID, do Catálogo Internacional de Doenças, a caracterização da homossexualidade, assim dita na época, como doença mental. Em 1990. Em 2018, a ação penal privada por assédio sexual e crimes sexuais, pela 13.718, vira ação penal pública incondicionada. Em 2018. Em 19, Hilton, o Supremo Tribunal Federal equipara o crime de a homofobia ao crime de racismo. Porque a nossa interrogação é porque até hoje não tem uma lei que tipifique homofobia no Brasil. É por isso que nós precisamos de um compliance discriminatório potente no dia a dia das organizações públicas e privadas. O censo de 2022 fala que 45,3% dos brasileiros se declara pardo e 10,2% se declara preto. Portanto, 55,5% da população brasileira são pretos ou pardos. Mas a foto é essa. A foto é essa. A foto é essa. Com todo o respeito que eu posso ter aos ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal, no meu país houve um ministro negro e 3 mulheres. 3 mulheres, agora só tem uma. Isso não se trata de política, não se trata de lacrar, não se trata de semiótica, se trata de construção disso que nós estamos falando. Quando eu estudava direito, Flávio, na PUC, no distante ano da década de 90 do milênio passado, a PUC tinha 5.000 alunos e 81 estudantes negros. Eu sei o número de cor, porque eu era presidente do centro acadêmico, eu fiz um censo. Eu ia em sala de aula dar aviso e o meu colega do lado, com um caderninho, fazia os risquinhos assim. Aí nós chegamos à conclusão de quantos nós éramos. Evidentemente que, quando o critério é tempo, nós vamos ter menos egressos das nossas academias negros.
Mas essa é a jornada que nós não podemos nos furtar de seguir. E eu podia colocar tantas outras fotos aqui, né? De tribunais, de boards de companhias, de diretorias. E aí o debate ficaria muito polêmico. Talvez o Flávio até subisse aqui no palco e nós fizéssemos um debate profundo, como nós fazemos sempre, né, Flávio? Mas um país que não se vê representado é um país que tem uma dívida profunda com a parcela da sua sociedade. Novos mindsets geram novos resultados. E eu estar aqui nesse palco é prova disso. Os congressos de direito constitucional no passado se debruçavam com controle de constitucionalidade, com os constitucionalismos de dirigentes, com o que o Miranda estava escrevendo, o que o Canutilho dizia, o que o Working quis falar, e tudo isso é fundamental e importante. Mas o Simpósio Nacional de Direito Constitucional da ABD Const abre um palco para novas reflexões, porque tudo isso é direito constitucional. Direito constitucional é a incorporação dos valores de uma sociedade na vida do ser humano no dia a dia. E a ABD Const está fazendo isso nesse palco. 100 anos tem a Johnson & Johnson, e ela criou um band-aid da cor de pele. Vire a cabeça para o lado, vire para um lado para o outro, por favor. Faça isso, faça comigo. Que cor de pele você está vendo? Uma cor de pele. E aí alguém vai pular e vai dizer, bobagem. O objetivo do band-aid é fazer um controle antisséptico de uma ferida, é verdade. Mas existe uma palavra chamada pertencimento, acolhida, representatividade. É o que uma menina negra de cabelos cacheados sentiu quando viu a Maju Coutinho na tela da Rede Globo, apresentando o jornal Hoje. Ela virou para a mãe dela e disse assim, mãe, olha um cabelo igual ao meu. Essas eram as Angels da Victoria's Secret, aquela marca de lingerie, nos anos 2000. Mulheres belas, brancas, preferencialmente loiras e magras. Exatamente como as senhoras que estão aqui. Exatamente. Porque isso aqui é ser mulher. Ponto. E essa é a campanha da Victoria's Secret de 2023. Porque as mulheres são altas e baixas, são gordas e magras, são pretas, brancas, amarelas. As mulheres são cis, são trans. As mulheres têm orientações sexuais diversas. E cá entre nós, se uma marca, de novo, eu sou advogado corporativo, se uma marca quer vender, não me parece, Flávio, lógico que a decisão seja vender para a maior base possível de pessoas? Portanto, se de um lado nós temos uma decisão estratégica comercial, de outro lado é um imperativo ético e, por fim, de pura inteligência. A Coca-Cola fez essa campanha, transformando uma brincadeira odiosa, que não é brincadeira, né? O Brasil tem a mais terrível de todas as onomatopeias. Mi. Vamos de novo. Mi. Tradução? A dor que dói no outro ou na outra e não faz nenhuma diferença na minha vida. Coca-Cola pega um insulto homofóbico e transforma uma expressão homofóbica num símbolo de orgulho. As pessoas pediram um lanche no Burger King e veio a notícia, 267 anos para o lanche chegar. O que foi isso? Hackearam meu telefone? Não. Isso é, de acordo com o Global Gender Gap Report de 2021, o tempo que as mulheres vão receber o mesmo salário dos homens fazendo as mesmas funções, globalmente falando. Uma marca de cerveja que pega pessoas 60 mais, que toma cerveja, que sai, que se diverte, que vai em show de rock e que não pode ser discriminado em função da sua idade. Eu tenho esperança. E com isso eu me despeço, Flávio. Eu tenho muita esperança. E me emociona dizer isso. Que nesse palco vocês estão vendo o bisneto de uma mulher que colhia café nas fazendas de São Paulo, escravizada. O neto da Dona Maria, analfabeta. O filho do seu Ari, que estudou até a 5ª série do 1º grau, queria ser advogado, mas não deu, a vida não permitiu. Mas ele formou 2 filhos, e os 2 são advogados. Eu tenho que ter esperança. E esse filho advogado se juntou, o filho do motorista, se juntou o filho da empregada doméstica. E fundamos um escritório em Porto Alegre em 2006, do -1. Porque, Faquinha, quando você está endividado no SPC, nós estávamos, construímos a PUC, devíamos para a PUC. Nós começamos do -1. A foto do lado, essa foto linda, é o time que trabalha comigo.
É a minha assessoria. Porque hoje o meu escritório tem 129 advogados, que se dividem entre Rio, Porto Alegre e São Paulo, onde eu moro, onde dou aula na FGV, na FAP, na SPM, etc, etc. E Brasília em novembro, Flávio. Como eu não vou ter esperança? Advogando para algumas das maiores empresas do Brasil. Tenho muita, muita esperança. Obrigado. Obrigado, ABD Const. Obrigado, ABD Const, por esse convite. Obrigado, Flávio, das maiores lideranças da advocacia do Brasil. Mas mais do que ser aplaudido, por favor, mais do que ser aplaudido, eu queria olhar para os senhores e para as senhoras e dizer: é desse auditório que vai sair uma geração que vai impedir que o feminicídio continue acontecendo no Brasil. É desse auditório que vai sair uma geração de advogados, juízes, promotores, que vai impedir que a homofobia continue sendo aceita como algo corriqueiro no Brasil. É desse auditório que vão sair advogados, promotores, juízes, magistrados, ministros, professores, que vão entender que racismo não é menor, porque ele fere a alma de metade do povo do Brasil. É desse auditório que as mulheres vão erguer uma voz, mais de metade do Brasil, para dizer não ao machismo, à misoginia e ao sexismo. É desse auditório. Esse é o grande mérito da ABD Const, criar o maior palco de debate democrático constitucional do Brasil. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite e a imensa alegria de poder estar aqui mais uma vez. Agradeço ao professor Luciano, que até ontem presidiu a academia. Agradeço ao professor Flávio Pansieri pela gentileza de mais um convite. Quero cumprimentar o Cristiano e a Karine pela condução do painel. Cumprimento o professor Fabiano, professor Hilton Norberto, dileto amigo de muito tempo. Gostaria de cumprimentar a cada um e a cada uma de vocês, mas de um modo muito especial, cumprimentar aquelas pessoas que desde quinta-feira pela manhã se revezam ali na extrema do palco, desempenhando um papel muito importante para a efetivação de direitos fundamentais. O que revela a sensibilidade e a conexão com o tempo que vivemos da organização, dos organizadores deste evento. Eu sugeri ao professor Flávio, quando me convidou, falar sobre desafios da regulação do ciberespaço. Um tema complexo, difícil, muito longe de ser resolvido juridicamente, mas de uma importância extraordinária para cada um de nós. Esse tema se insere dentro do que, nos últimos tempos, passou a se desenvolver com o nome de constitucionalismo digital. Tema sobre o qual alguns autores do Brasil já têm escrito alguns textos, inclusive um do qual tenho me servido, escrito pelo professor Hilton, professor Flávio, professor Marrafon. Eu irei dividir a minha exposição em 3 partes. Na primeira delas, irei analisar a Declaração de Independência do Ciberespaço. Na segunda, procurarei fazer uma abordagem um pouco assim, cronologicamente, da doutrina da regulação do ciberespaço. E na terceira parte, falarei sobre as modalidades de regulação do ciberespaço, especialmente a partir do pensamento de um autor norte-americano chamado Lawrence Lessig. Começo, portanto, pela primeira parte da exposição, abordando uns aspectos muito específicos da Declaração de Independência do Ciberespaço.
A palavra cyberespaço foi criada em 1984 por um autor norte-americano chamado William Gibson. Cyberespaço pode ser compreendido como uma dimensão virtual, na qual as comunicações se realizam por meio de redes de computadores. Daí falar-se em cyberespaço, cybereconomia, cibersegurança, ciberdemocracia, cybermoda, cyberdireito, cybercultura e assim sucessivamente. O cyberespaço não é um fenômeno da natureza, mas é uma construção da inteligência humana. E, neste sentido, a Declaração de Independência do Cyberespaço, publicada por um autor chamado John Perry Barlow, em 8 de fevereiro de 1996, em Davos, na Suíça, procurou estabelecer um caminho que, obviamente, não se deve seguir, mas que, durante muito tempo, exerceu influência. Essa declaração procura separar radicalmente os campos virtual e o real, o espaço virtual do nosso mundo real, do nosso mundo concreto. Logo no início, o documento faz referência aos ideais de grandes autores que exerceram influência em várias partes do mundo e em diversos momentos históricos. Faz referência a Thomas Jefferson, George Washington, Stuart Mill, James Madison, Alex Tocqueville e Brandeis, que mais tarde veio a ser juiz da Suprema Corte norte-americana. Este documento é marcado pelo radicalismo e vou destacar, portanto, alguns pontos deste texto. A declaração opõe-se a qualquer comunicação entre o mundo real e o mundo virtual. Repudia o autoritarismo e aquilo que ela chama de tirania dos covardes. Em uma referência, de certo modo, universal a todos os Estados nacionais, mas de um modo específico a Estados Unidos, China, Rússia, Singapura, Alemanha, Itália e França. Esses países, segundo o documento, tentam repelir a liberdade, erguendo postos policiais nas fronteiras do ciberespaço. A declaração adverte os governos do mundo industrial, aos quais se refere como cansados gigantes de carne e osso. Nós, não o virtual. Adverte esses governos que o ciberespaço é a nova casa da mente e não deve ser molestada. Em uma manifestação radical e de certo desprezo pelo mundo real, diz: em nome do futuro, eu exijo a vocês do passado que nos deixem em paz. Vocês não são bem-vindos entre nós. Vocês não têm o direito moral de nos governar. Numa manifestação de autossuficiência do espaço virtual, a declaração diz assim: onde existirem verdadeiros conflitos, onde existirem verdadeiros erros, nós iremos identificá-los e resolvê-los da nossa própria maneira. Pois a maneira de governar se estabelecerá segundo as nossas condições, do nosso mundo, não do mundo de vocês. O nosso mundo é diferente. A declaração faz menção ainda a esse dilema que está presente em toda parte do mundo até hoje, que é a dicotomia exclusão-inclusão. Diz assim: nós estamos criando um mundo no qual todos podem entrar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode expressar suas crenças, não importando o quanto individuais elas são, sem medo de ser censurado. Contraditoriamente, ao falar que todos têm acesso, não tem uma palavra sequer para dizer se esse acesso será gratuito ou somente mediante pagamento. E nós sabemos como isso funciona.
ela se refere ainda, e já concluo essa análise, ela se refere ainda à soberania dos Estados nacionais, a qual ela repudia. Vocês não possuem autoridade soberana no lugar em que nós nos reunimos. Nós estamos formando o nosso próprio contrato social. Portanto, afasta a soberania dos Estados nacionais, mas no fundo e ao final pretende uma soberania do próprio espaço virtual. Ela tem também um aspecto visionário de um mundo imaginário. Nós acreditamos que a partir da ética, dos interesses iluminados e do bem comum, nosso governo surgirá. Criaremos uma civilização da mente no ciberespaço, que ela seja, esta civilização, que ela seja mais justa e humana do que o mundo que os seus governos fizeram. Percebam que em cada manifestação dessa é transportado um grau elevado de radicalismo, mas também deste ideário que faz lembrar alguns autores, como a República de Platão, a Utopia de Tomás Moros, a Cidade do Sol de Tomásio Campanella. Embora faça menção à liberdade, à propriedade e à autodeterminação, o documento revela, ainda que implicitamente, um certo desprezo pelos direitos fundamentais, como a vida, a privacidade, a intimidade, a honra, vocábulos que sequer pronuncia. Esse ideário fez muitos adeptos no começo. Inclusive, a primeira decisão da Suprema Corte norte-americana sobre privacidade negou o reconhecimento ao direito fundamental à privacidade, porque entendia que esse espaço não poderia ser regrado pelas normas jurídicas, pelas categorias tradicionais do direito, tal como conhecemos. Poderia se identificar aqui, professor, ao falar da ética, uma referência ao compliance, a admitir, talvez, esta ideia. Ingresso na segunda parte da minha exposição, que eu nominei aqui de doutrina da regulação do ciberespaço. É um objetivo de identificar, ao longo dessas 2 ou 3 décadas, de que modo se procurou tratar juridicamente as relações intersubjetivas do ciberespaço. São 4 momentos distintos: a autorregulação, a criação de um direito do ciberespaço, a aplicação da analogia e a abordagem mista. Faço de modo bem objetivo uma análise de cada uma delas. Por meio da autorregulação, os próprios participantes do ciberespaço criariam suas normas de acordo com as quais iriam se relacionar. Isso guarda uma certa relação com a própria Declaração de Independência do ciberespaço. Nesse sentido, o ciberespaço não poderia ser confundido com o mundo real, e os Estados nacionais não deveriam ter a pretensão de levar a esses espaços virtuais os modelos normativos utilizados nos próprios Estados nacionais. Um pouco depois surgiu uma outra doutrina falando na necessidade da criação de o direito do ciberespaço, ou seja, um direito especificamente produzido para regrar as relações intersubjetivas do mundo virtual. Esse direito estaria desvinculado dos Estados nacionais, mas poderia ser produzido por organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU, a OEA, talvez Mercosul. Essas normas seriam produzidas com uma finalidade específica de regrar estas relações. Portanto, eu imagino que se construiria, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Ciberespaço, numa alusão à Declaração Universal de Direitos Humanos de 48. Isso teria uma vantagem, porque haveria o mesmo tratamento jurídico em todas as partes do mundo. Não haveria limitação física, territorial, de soberania. No terceiro momento, sustentou-se
o uso da analogia para resolver questões relativas do ciberespaço. E aqui todos sabemos, né, desde o primeiro ano de Direito, em que consiste a analogia. Mas assim eu utilizarei de duas linhas e meia, até para relembrar Norberto Bobbio, um dos maiores jusfilósofos do século XX. Entende-se por analogia o procedimento pelo qual se atribui a um caso não regulamentado a mesma disciplina que se aplica a um caso regulamentado semelhante. Portanto, uma semelhança relevante. Isto levaria ao quê? Ocorreu um fato no espaço virtual. Iria se identificar no direito do Estado Nacional qual norma poderia ser aplicada lá analogicamente. Portanto, seria de se pensar que você sendo obstruído de navegar num determinado espaço, poderia lançar mão do habeas corpus. Num quarto momento, mais recente, que se aproxima do que temos hoje, é a abordagem mista. Essa abordagem mista conjuga normas jurídicas com normas da arquitetura. E aqui nós começamos a ingressar num ponto muito específico, incontornável e difícil para nós do direito. Porque nós vamos nos aproximar da engenharia, das ciências duras. Nós gostamos de interdisciplinaridade, mas quando é direito e economia, direito e sociologia, direito e filosofia, direito e história e assim por diante. Mas temos uma dificuldade imensa quando essa interdisciplinaridade envolve o direito e uma das ciências duras. Há um autor que foi juiz do Tribunal Constitucional da Alemanha, traduzido aqui para o direito brasileiro, um livro magnífico sobre teoria do direito digital, que é Wolfram Hofmann-Riem. Referindo-se a esta abordagem mista, ele diz assim, que este tipo de abordagem ocorre quando uma regulamentação é socialmente autorregulada, ou seja, os próprios membros do espaço virtual criam normas, mas os órgãos governamentais participam desse processo, desse desenvolvimento da regulação. Portanto, para concluir a segunda parte da minha exposição, nesta evolução cronológica da doutrina, autorregulação, criação do direito do ciberespaço, aplicação da analogia e abordagem mista. Ingresso na terceira e última parte da exposição. Irei falar sobre as modalidades de regulação, mas principalmente a partir do pensamento de Lawrence Lessig, um advogado norte-americano que escreveu esse livro em 2006, encontrava inclusive facilmente na internet. Ele sustenta a necessidade de convergir 4 espécies de normas para regular as relações intersubjetivas no espaço virtual. Vejam, não são 4 espécies de normas jurídicas. A norma jurídica é uma das 4 espécies de normas que devem ser adotadas para uma adequada resolução desses conflitos intersubjetivos. Normas do direito, normas sociais, normas do mercado e normas da arquitetura. Falarei um pouquinho sobre cada uma delas. As normas do direito, as normas jurídicas, são essas que nós estudamos, né? As normas da ciência jurídica, né? E aqui eu me permito uma lição que a minha é extraordinária para todos nós do direito, eu tenho me utilizado dela ao longo do tempo, que é de Tércio Sampaio Ferraz Júnior. O direito é um dos fenômenos mais notáveis da vida humana. Compreendê-lo é compreender uma parte de nós mesmos. É saber por que obedecemos, por que mandamos, por que nos indignamos, por que aspiramos a mudar em nome de ideais, por que em nome de ideais mantemos as coisas como estão. Ser livre é estar no direito.
E, no entanto, o direito nos oprime e tira a nossa liberdade. Mas é este direito, esta ciência do direito que fornece as normas jurídicas, uma espécie das normas que devem ser utilizadas no espaço virtual. Segunda espécie de normas, as normas sociais. Normas de trato social, normas de comportamento. Creio que todos se lembram, porque isso deve ser uma das aulas de IED, lá no primeiro ano. E aqui, especificamente no espaço virtual, se fala na netiqueta. Netiqueta é uma gíria. Ela resultou da fusão de net, que significa rede, e etiqueta, que traduz a ideia de um conjunto de normas de comportamento social. Estas normas interferem na conduta das pessoas no espaço virtual, na comunidade virtual. Embora seja muito singelo o que eu vou falar, mas quem de vocês já não recebeu uma mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp, grafada em letra maiúscula, negrito e 5 pontos de exclamação? Isso fere uma regra de trato social, fere a netiqueta. O envio maciço de mensagens, a reprodução, criação ou apenas repasse de notícias que não são verdadeiras, as famosas fake news. São normas de comportamento social que interferem no comportamento das pessoas, podem inclusive afastá-los do grupo porque elas contêm uma sanção, embora não seja a sanção de natureza jurídica, mas uma sanção difusa. Terceira norma que deve incidir para regular as relações do espaço virtual, as normas do mercado. Por exemplo, estabelecer que o acesso a determinado espaço virtual é gratuito ou mediante pagamento é uma norma que interfere nas relações intersubjetivas. E, por último, incontornável, de difícil compreensão é verdade, porém incontornável, as normas da arquitetura. As normas da arquitetura. A arquitetura tem um poder de regular os comportamentos humanos. Ao contrário das normas jurídicas de trato social e da economia, as normas da arquitetura são autoexecutáveis. Elas advêm das ciências duras. Você não muda. Portanto, o direito precisa, ao mesmo tempo, aceitar as normas da arquitetura, mas, ao mesmo tempo, não deixar de normatizar. Dizendo de outro modo, se o legislador estabelecer uma norma jurídica que contraria a estrutura, a norma da arquitetura, esta norma jurídica está fadada à ineficácia. E são muitos os exemplos, inclusive da vida cotidiana, que nós nem damos muita importância. A norma da arquitetura que estabelece aquela fila da agência bancária, embora hoje cada vez menos as pessoas vão à agência bancária. A norma da arquitetura que estabeleceu aquele modo de você se conduzir para receber a vacina contra a Covid. A norma da arquitetura estabeleceu ali na frente um procedimento para ingressar nesse teatro e participar desse magnífico evento. A norma da arquitetura que estabeleceu, embora hoje seja a norma jurídica, o professor Luiz Alberto acabou de falar aqui, é que estabeleceu a acessibilidade, de como proceder para determinado conjunto de pessoas ter acesso à escola e à universidade. Houve um momento que isso era apenas uma norma da arquitetura, hoje é, ao mesmo tempo, norma jurídica. Eu irei concluir, então, com uma lição de Laurence Lessing. Ele diz assim: é preciso convergir, harmonizar essas 4 espécies de normas, a jurídica, a social, a da economia e da arquitetura, para que seja possível
um melhor regramento das condutas, das relações intersubjetivas no espaço virtual. Daí ele vai dizer assim: as normas sociais restringem pela estigmatização. O que é isso? Você é a pessoa que manda WhatsApp que, se for imprimir, dá uma página e meia. Isso não faz bem. As normas do mercado restringem por meio do preço. As normas jurídicas restringem por meio da sanção. E as normas da arquitetura restringem através das limitações físicas que impõem. É por isso que, em determinadas situações, e o espaço da internet é isso, a norma jurídica tem que conhecer a norma da arquitetura. Elas têm que convergir, que ter um caminho, ainda que paralelo, mas que em algum momento se cruzem, para que, no conjunto destas normas, as relações do ciberespaço podem ser melhor elaboradas. E vocês sabem que nós estamos no Brasil, e vou concluir aqui, eu percebo, tem um carrasco aqui na minha frente. 44, 43, está terminando. Segundos, claro. Estamos longe dessa regulação. A imensa dificuldade. Eu costumo mencionar em sala de aula Thomas Hobbes, todos aqui sabem do que se trata. O Leviatã, um monstro alado, um monstro cheio de asas, que tudo pode, a todos alcança. Se olharmos hoje, o mundo virtual, Thomas Hobbes era muito ingênuo. Era muito ingênuo. O indivíduo de Thomas Hobbes podia tudo, mas só naquele espaço físico. Ele era absoluto aonde? Só na França, só na Argentina, só no Canadá, só no Brasil. Os leviatãs de hoje, do Vale do Silício, são os leviatãs do universo. Eles nos governam, eles colocam e tiram governos, eles se negam a se submeter ao direito. Mas não há dúvida, pode demorar, o tempo deles chegará. Eles irão se submeter ao direito dos Estados nacionais e ao direito internacional. Eu agradeço a vocês pela atenção e agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.